Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Damos início ao nosso culto em adoração ao nosso Deus. O nosso desejo que o Senhor fale ao seu coração através das orações, através dos cânticos e também através da meditação da palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 16 a 18, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atendemos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que viviam na cidade de Corinto, nos ensina que, por mais complicada que sejam os momentos que nós estamos atravessando na vida, por maiores que sejam as adversidades que nós enfrentamos, a nossa tribulação é leve e momentâneo, principalmente quando nós estamos com os nossos olhos colocados em Cristo, quando o nosso coração está realmente nas coisas de Deus, quando o nosso coração está realmente buscando as coisas que são lá do alto. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que nós possamos estar todos os dias sendo gratos por todas as coisas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, porque nós somos encorajados a viver na palavra de Deus e viver na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as misericórdias do Senhor têm sido presentes dia após dia na nossa vida. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe os momentos em que nós estamos atravessando, mas como diz a tua palavra, por maiores que sejam as adversidades que nós enfrentamos, elas são leves e momentâneas, comparados realmente aos momentos que nós desfrutaremos eternamente na presença do Senhor. Te pedimos que o Senhor receba esse culto como aroma suave e agradável diante da presença do Senhor, e que o Senhor fale em todos os momentos aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Convido você a adorar a Deus através do cântico. Stay
Vamos meditar juntos na palavra de Deus, no texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 37. Leremos os versículos 18 a 28. E diz assim a palavra de Deus: De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. E também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que lhe levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. Na verdade, nós, enquanto estivermos nessa vida, nós estaremos atravessando por diversas adversidades, como nós lemos no início desse culto. As tribulações, por maiores que sejam, de acordo com o apóstolo Paulo, ela é leve e momentânea. Isso quer dizer que as tribulações que nós passamos nessa vida não são eternas. Isso porque somente Deus é eterno. E aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador têm a promessa de Deus que, quando deixar esse mundo, estará para todos sempre na presença do nosso Deus. Então nós geralmente usamos algumas palavras semelhantes às adversidades para explicar os momentos em que nós estamos atravessando. Alguns dizem provações, outros dizem aflições, ainda outros dizem que os momentos são de sofrimentos e, por final, tribulação. A tribulação, ela nos remete ao exemplo de um barco que está realmente na tempestade, enfrentando os ventos, enfrentando as águas que caem sobre o barco. E juntamente com os ventos surgem as ondas que deixam o nosso barco muitas vezes à deriva. Mas o dicionário Aurélio, ele diz que a adversidade são momentos de contrariedade, são momentos que nós atravessamos de aborrecimentos, de revés e de calamidade. Pelo fato de nós sermos cristãos, pelo fato de nós estarmos nesse mundo, ninguém está isento de atravessar pelas dificuldades da vida. Jesus, ele disse aos seus discípulos: No mundo passais por aflições. Não temas, eu venci o mundo. Então não se engane. Esteja absolutamente certo de que enquanto nós estivermos aqui, nós iremos atravessar por tribulações, de uma forma ou de outra. Alguns enfrentarão momentos mais delicados, outros
estarão enfrentando momentos mais amenos, problemas com menor intensidade. Outros estão atravessando e atravessarão ainda por problemas maiores e muito mais complicados. Certa vez, um pregador da palavra chamado Paulo, juntamente com Barnabé, eles estiveram pregando a palavra de Deus em algumas cidades. E eles enfrentaram diversos momentos difíceis enquanto atravessou por essas cidades. Mas depois, eles deixaram o seguinte testemunho, que está presente em Atos 14, 22. Escreveram assim: fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, Paulo e Barnabé, eles vão nos ensinar que as adversidades que nós enfrentamos na vida são preparações para nós desfrutarmos por toda a eternidade da presença de Deus lá no reino de Deus. Um dos exemplos das Sagradas Escrituras de um homem que ele era religioso, e esse homem passou por diversas dificuldades na vida, ao ponto de Deus dar um sonho para ele, um sonho que todos estariam se dobrando a sua vida, e esse homem passou por muitas e muitas dificuldades. Esse homem é José. Então convido você a perceber aqui algumas das adversidades que José atravessou. A primeira dificuldade que José atravessou foi a rejeição. Nós sabemos que muitas vezes nós também sofremos rejeições. Muitas dessas rejeições acontecem de graça nas nossas vidas. Muitas vezes as rejeições é pelo fato das pessoas não gostarem do nosso biotipo, ou então por conta de como nós nos expressamos, ou então pelo fato de nós servirmos a Deus. Muitas vezes nós somos rejeitados pelo simples fato de sermos seguidores de Cristo, daqueles que caminham com Deus e tentam praticar a palavra de Deus na sua vida. Mas nós vemos aqui que José, ele foi rejeitado simplesmente pelo fato de Deus haver dado um sonho para ele. E o interessante é que José não guardou esse sonho para ele. José contou o sonho para os seus irmãos, José contou o seu sonho para os seus pais. E nós vemos aqui essa marca da rejeição na vida de José, porque a palavra de Deus diz assim: do longe o viram a José, os seus irmãos viram a José. E antes que ele chegasse, os seus irmãos já estavam conspirando, já estavam tramando em como eles poderiam tirar a vida. Esse simples fato nós podemos ver que como é muito mal nós sermos mal interpretados, mas é muito pior nós sermos rejeitados, a começar pela casa, assim como José foi rejeitado a partir da sua própria casa. Mas mesmo sendo rejeitado, José continuou sendo fiel a Deus, e José continuou crendo nas promessas de Deus, e José continuou aguardando o momento em que o sonho de Deus iria realmente se tornar real na sua vida, ia se tornar concreto.
na sua vida. Mas imagine você a dor que José passou, a dor da rejeição. Mas também aqui tem um outro problema que é muito comum nos nossos dias. José foi ridicularizado. Os irmãos diziam uns para com os outros: vem lá o tal sonhador. Talvez nós poderíamos, amenizar um pouco essa expressão, dizendo que talvez fosse uma brincadeira de família, mas não foi somente uma brincadeira inocente de família. Isso nos dias atuais tem nome, que se chama bullying. Bullying, na verdade, ele busca ridicularizar o outro, diminuir o outro para desestabilizar, para desequilibrar o outro. Porque muitas vezes quem é ridicularizado não é porque ele não tenha capacidade, não é porque ele seja inferior aos demais, ao contrário. Geralmente quem sofre o bullying é porque as pessoas têm medo da competição. Então, para desestabilizar emocionalmente o outro, as pessoas ridicularizam, coloca apelidos muitas vezes ofensivos, que são usados realmente para realçar uma característica da pessoa. E nós percebemos que tem muitas pessoas, assim como José, que sofrem por ser ridicularizadas, mas na verdade eles estavam também zombando das coisas de Deus, porque quem havia dado um sonho a José foi o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que de Deus nós não podemos zombar jamais. Não podemos zombar dos sonhos de Deus, aqueles sonhos que Deus realmente dá aos nossos irmãos, aos nossos queridos e aos nossos familiares. A melhor coisa que nós podemos fazer quando nós percebemos a direção de Deus sobre a vida do outro, a melhor coisa que tem é nós nos colocarmos diante de Deus, orando pela vida do outro, orando para que Deus use o outro como instrumento nas suas próprias mãos. O coração de José foi ferido por essas palavras que tentavam o diminuir. Mas mesmo assim, José continuou firme nos caminhos do Senhor. José continuou firme, crendo nas promessas do Senhor. José continuou firme, crendo nos sonhos de Deus para a sua vida. E também é assim para conosco. Independentemente do que as pessoas falam ao nosso redor, o nosso foco precisa ser Deus, e bem como as suas promessas sobre as nossas vidas. Uma terceira adversidade que José passou aqui foi injustiça. Injustiça porque ele não merecia passar por tudo aquilo que ele estava enfrentando. Mas mesmo assim, Deus estava no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que José foi tirado a sua túnica, José foi despido, e tomaram José e jogaram em uma cisterna, em uma cova. Nós percebemos na sociedade que enfrentamos também algumas injustiças. Parece que nos dias de hoje há uma grande inversão de valores. Da mesma forma como os irmãos de José inverteu os valores, trazendo injustiça sobre a sua vida. Mas, mesmo diante de tanto ódio, José
jamais usou de violência para com os seus irmãos. José tinha tudo para revidar. José tinha tudo para se sentir injustiçado diante de seus irmãos. Mas ele foi jogado em uma cova, em uma cisterna, que estava sem água, mas ali naquela cisterna tinha o peso do isolamento, tinha o peso da solidão. Nós não sabemos por quanto tempo que José passou ali naquela cisterna e naquela cova. Mas o que nós sabemos é que José sofreu a dor do isolamento e a dor do confinamento e a dor da solidão. Mas por que José sofreu calado? Porque, afinal de contas, José aguentou todas essas questões, todas essas adversidades e jamais revidou. A gente só vai entender um pouco acerca da vida de José quando nós olharmos lá no fim do livro de Gênesis. Porque depois que José foi promovido o braço direito de Faraó ali no Egito, depois que os seus irmãos passaram pela fome, e depois que José sustentou a cada um de seus irmãos, e quando o pai havia morrido, os seus irmãos ficaram com medo. Agora que ele vai realmente revidar, agora que ele vai nos castigar. E os irmãos de José se colocaram como serviçais diante de José. Mas José olhou para cada um deles e disse assim: na verdade, vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus é bom, porque Deus tornou em bem. Assim também é conosco, diante das adversidades da nossa vida, a gente precisa perceber que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. É que mesmo quando nós não entendermos a situação crítica que nós estamos atravessando, nós temos a certeza que Deus pode tornar em bem todo o mal que as pessoas podem intentar contra as nossas vidas. Então, como que nós podemos dar algumas orientações bem básicas de como que nós podemos e devemos nos comportar diante da adversidade da vida? Primeiramente, nós precisamos desabafar, conversar com Deus, confiar em Deus em todo o tempo, derramar o nosso coração diante da presença do Senhor, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus está presente na nossa vida em todas as dificuldades que nós enfrentamos. Segundo momento, nós que estamos atravessando por dificuldades na vida, a gente precisa reafirmar a soberania de Deus. Assim como José reafirmou e confessou que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Deus sempre tem a última palavra sobre as nossas vidas, nós também precisamos, dia após dia, afirmar e reafirmar a soberania de Deus. Em terceiro momento, terceiro lugar, quando nós atravessamos por dificuldades, nós podemos recorrer a Deus em oração. Nós podemos reafirmar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E nós podemos acolher a palavra de Deus no nosso coração. Precisamos investir tempo na leitura e na prática da palavra de Deus. Em quarto lugar, a gente precisa rever os propósitos de Deus no sofrimento. Talvez nós não conseguimos descobrir no momento tão imediato, mas o Senhor quer que nós realmente cheguemos ao ponto em que nós possamos estar realmente confiando em Deus e até sendo gratos
pelas dificuldades que o Senhor nos permite, porque é através das dificuldades que nós enfrentamos na vida é que nós crescemos. E mesmo que você nunca saiba o porquê, mesmo que Deus nunca revele o porquê da situação que você está atravessando, nós somos chamados para confiar em Deus em todo e qualquer momento. E isso se chama fé. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus continue abençoando a sua vida. Que nós possamos passar pelas dificuldades da vida, olhando para o Senhor, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos louvar o Senhor através do cântico espiritual.
Convido você a orarmos juntos. Onde você estiver, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida. O Senhor sabe que está presente nos nossos corações. O Senhor sabe de cada uma das dificuldades que atravessamos. E nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos entender os planos do Senhor. Assim como José, que nós possamos estar com os nossos olhos postos no Senhor, aguardando todas as coisas que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Te pedimos que o Senhor continue em todo o tempo falando aos nossos corações e que a Tua palavra possa estar sempre falando aos nossos corações e que nós possamos estar nos dobrando à soberania do Senhor. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas autoridades, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê recursos financeiros para que possa estar amenizando a dor do povo brasileiro. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor mostre a Tua vontade nas nossas vidas, que o Senhor abra portas e que nós possamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, sendo gratos por todas as coisas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra e desde agora para todos sempre. Amém.